Portal AIB News. Associação da Imprensa do Brasil. Eleições 2020. Olá, eleitores do município do Rio de Janeiro. Me chamo Alexandre Fiani. Eu sou do portal AIB News, Associação da Imprensa do Brasil. Nós estaremos entrevistando hoje Jorge Neder. Perfeito? Perfeito. Meu querido, o que te motivou a vir como candidato? Você pode me dizer? Veja bem, primeiro, Alexandre, muito obrigado a você, a todos da AIB e a todos que estão nos assistindo nesse momento tão importante de nós tomarmos as decisões corretas para o Rio de Janeiro, pelos próximos 4 anos, ter um caminho muito melhor do que tem tido. Eu estou indo para a política pela primeira vez, não sou político, sou empresário da engenharia civil há 16 anos, criei e coordeno um projeto em educação com a PUC Rio há 15 anos, sou vice-presidente da ABB Rio há 9 anos, porém, chega um momento em que a gente vê o que está acontecendo com a política do Rio e se torna uma obrigação, todos aqueles que podem fazer alguma coisa, devem fazer alguma coisa. Então, é nesse espírito que eu estou querendo servir a cidade do Rio de Janeiro, passando da indignação para a ação. Então, há 15 anos eu já faço por 100 crianças por ano, lutando por educação de qualidade, colocando essas crianças em bons colégios públicos, Colégio Militar, Pedro II, CAP-UERJ, mas está na hora de fazer muito mais, e é no local, na política, que a gente consegue efetivamente transformar. Então, essa é a minha mudança para servir ao Rio de Janeiro. Jorge, na sua opinião, quais seriam as principais prioridades que o município do Rio de Janeiro precisa agora a partir de 2020 e 2021? Primeiro, a gente tem que rever os privilégios da nossa cidade. Um vereador não pode ter 20 assessores num gabinete. Eu trabalharei somente com 6. 20 assessores custam R$129 mil por mês para o município do Rio de Janeiro. Fora 1.000 litros de combustível, fora 4.000 selos por mês. Ninguém fala isso. Eu não vejo as pessoas, todo mundo, seja de direita, seja de esquerda, todo mundo trata isso com normalidade. Uma conta, eu vou economizar mais de R$1 milhão por mês, trabalhando com apenas 6 assessores. Também vou fiscalizar as obras. Nós vimos na Lava Jato, nós vimos nos esquemas do Cabral, nós vimos permanentemente obras são feitas para superfaturar, com superfaturamento. Eu quero utilizar a minha experiência como empreendedor na engenharia civil para fazer a fiscalização das obras e impedir esses desvios. Também, com a experiência de quem empreende na engenharia, eu quero mais liberdade econômica, eu quero desburocratizar. O Rio de Janeiro, produzir no Rio de Janeiro é uma grande corrida de obstáculos. Eu quero remover esses obstáculos de quem quer gerar riqueza. A gente precisa gerar trabalho, emprego para as pessoas, riqueza. Então, desburocratizar é uma necessidade para a nossa cidade. Também quero impedir aumento de impostos. Nessa última gestão do Crivella foi marcada por aumento de IPTU. Eu quero tentar frear todos esses tentativas de aumento, quero barrar isso. O Rio de Janeiro precisa estar sendo estrangulado, quem produz no Rio de Janeiro está tendo cada vez mais dificuldade. E aí ou está desistindo, ou está indo para outra cidade, essa a realidade do Rio. Na educação, que é uma área que há 15 anos eu corrijo deficiência de crianças no último ano do ensino fundamental 1, a gente precisa de 34 mil vagas de creches para poder atendermos as crianças. Não pode ser um sorteio a definir a vida de crianças, dos pais que precisam trabalhar e de crianças que precisam de alimentação, precisam dos estímulos adequados nessa fase tão importante que é a pré-infância. A gente também precisa universalizar o ensino integral, que hoje é de 35% somente do município. As crianças precisam de mais horas, como eu tive ensino de qualidade. Eu estudei em bons colégios, tive todos os cursos, fiz engenharia civil na FRJ, fiz direito na PUC Rio, fiz meu master em administração na França, eu tive ensino de qualidade. Enquanto isso, as crianças no Rio hoje estão sendo formadas para não terem emprego. A educação no Rio, como ela está hoje, e os números do IDEB estão aí para mostrar isso, a gente está formando pessoas que não terão capacidade de empregabilidade nessa indústria 4.0. Então a gente precisa universalizar o ensino e dar educação conectada também para as crianças, a educação para esse mundo tecnológico. Então, enfim, tem muitas pautas, tem muitas coisas. Ano que vem tem revisão decenal do plano diretor da cidade,
O Rio de Janeiro cresceu de forma desordenada, de forma espraiada, tem um déficit de moradia de 22% e tem diversos terrenos pela cidade, em áreas que já foram áreas industriais e que hoje estão abandonados e que estão em locais com infraestrutura pronta e que podem virar áreas para moradia. Essas áreas para moradia, a construção civil é a indústria que mais emprega pessoas que têm, inclusive, baixa formação. Nós precisamos, e com essa taxa de juros que nós temos hoje, nós temos potencial de gerarmos bons empreendimentos imobiliários, portanto, dando condições, dando dignidade para as pessoas e também gerando emprego, que é o que a gente precisa no Rio de Janeiro neste momento. Quer dizer, eu estou fazendo um apanhado geral aqui em algumas áreas, porque nós temos muito trabalho a fazermos e é importante a gente mostrar para as pessoas qual é a direção que o Rio deve seguir nos próximos 4 anos. Jorge, com relação a serviços públicos, você até citou alguns aí, por acaso até o que eu iria começar, com relação à educação. Perfeito. Você tem algum projeto para implementar a nível municipal, uma vez sendo eleito? Sim. Você teria projeto para isso? Sim. Vamos lá. Educação tem 4 pilares que precisam acontecer no Rio de Janeiro. Mais 34 mil vagas em creches. Não pode ser sorteio, do jeito que a gente não pode ser a sorte. Né? Existe a equação de Heckman, James Heckman, um Nobel de Economia, que mostrou que para cada dólar investido na pré-infância você tem um retorno de 14 centavos de dólar. Entendeu? E nós, porque quando se forma a capacidade cognitiva da criança. Gente, educação pública no Rio não é meramente educação, é também assistência social. As crianças, as famílias dependem da escola para poderem ter alimentação, para poderem ter atividades complementares. Sequer a casa das famílias comporta a família inteira nela. Então a pessoa precisa da escola, a família precisa da escola como apoio. Então 34 mil vagas em creches, nós precisamos disso. Universalizar o ensino integral, dar formação de conteúdos que as crianças necessitem para esse mercado de trabalho. A gente entra num supermercado hoje e a gente vê a fileira de caixas e a fileira de totens de autoatendimento. Se nós não dermos para essas crianças e para esses jovens a educação tecnológica, a educação conectada, o ensino híbrido, que é o tanto misto do presencial com o ensino pelo computador, essas crianças amanhã não terão emprego, essas crianças e jovens não terão emprego. Sabe? O nosso estado será cada vez mais pobre, mais atrasado, porque a geração de riqueza será feita, as empresas buscarão outros locais. E nós temos que preparar os nossos professores, a chamada formação continuada, para que eles estejam prontos para darem essa formação para as nossas crianças e os nossos jovens. Os nossos professores, infelizmente, estão dando aula como aprenderam há 30, 20, 30 anos atrás. Eles não tiveram atualização e é uma geração hoje completamente diferente, que requer metodologias ativas, portanto a gente precisa capacitar, dar condições aos nossos professores. Então temos um grande desafio na educação e não existe sociedade desenvolvida sem pessoas desenvolvidas. E a forma de nós desenvolvermos as pessoas é com educação de qualidade para todos. George, me diz uma coisa, de forma resumida, que a gente vai trabalhar com vários assuntos de serviço público. Com relação à saúde, você tem algum projeto para implementar a nível municipal para os cidadãos do Rio de Janeiro? Sim. O problema do Rio de Janeiro em saúde é muito sério e é por falta de gestão. Se fizéssemos, eu já conversei com diversos especialistas que nos apontam que a saúde pública poderia ser muito melhor e gastar 20% menos apenas revisando o processo de aquisição de insumos. Enfim, existem algumas coisas no sistema de saúde que ainda são bastante curiosas. Por exemplo, todo mundo hoje tem a capacidade de ter sistemas integrados de gestão. E na saúde, por exemplo, se você vai numa unidade básica de saúde que faz o teu acompanhamento, vamos dizer que você tem uma diabetes, você tem alguma coisa, você tem um prontuário na tua unidade. Quando você vai a um hospital, numa emergência, por exemplo, alguma coisa acontece, chega lá, todas aquelas tuas informações sobre você que tem uma unidade que já faz o acompanhamento da saúde da família, elas são completamente desconhecidas da outra unidade, sabe? Quer dizer, e todo mundo sabe o valor do histórico da saúde, do prontuário, do conhecimento do médico de um paciente para poder fazer todo o tratamento numa outra unidade. Quer dizer, as unidades não se falam. Um sistema integrado que tem um prontuário
de um paciente, são coisas extremamente simples. Todas as empresas têm sistema integrado hoje, a nossa saúde não tem. E muitas vezes numa emergência, isso é a diferença entre você viver ou morrer. É o teu médico ter as informações sobre você que ele precisa para poder te atender de imediato. E isso é tão simples hoje e nós não temos ainda na saúde do Rio. Então tem muitas coisas, tem muitos processos no Rio que são simples, processos de gestão. A saúde do Rio de Janeiro falta gestão, informatizar, enfim, faltam coisas. Quer ver outra coisa na saúde que é bastante simples? Cada R$1 gasto em saneamento cada R$1 gasto em saneamento economiza R$4 em saúde, né? E nós até hoje não universalizamos o saneamento do Rio de Janeiro, né? O esgoto tratado no Rio de Janeiro, metade das famílias ainda não possuem, sabe? Então são coisas, nós não estamos fazendo a parte mais elementar, e aí é claro que os problemas acontecem para a cidade. Nessa pandemia a gente viu claramente o que é a falta de saneamento, o problema da falta de saneamento. Jorge, partindo para um outro serviço público, que também, com licença aqui, que também é um caos no nosso município já há muitos anos, que é transporte público. Qual é a sua proposta e projeto para transporte público, uma vez sendo eleito? Porém, seja mais objetivo, senão não consigo finalizar as perguntas. Vamos lá. Tudo bem. Gente, transporte público está diretamente ligado a planejamento urbano, a fazer uma cidade mais adensada, a fazer uma cidade como hoje, chamada cidade dos 15 minutos, em que em 15 minutos você estuda e trabalha na mesma região. Isso é zoneamento, isso no ano que vem, na revisão decenal do plano diretor, a gente vai se debruçar sobre essa questão. Porém, algumas outras coisas chamam a atenção. Por exemplo, o planejamento da cidade, o transporte ferroviário é de competência estadual e o transporte rodoviário é de competência municipal. É impossível você planejar transporte estando separados, os dois modais estando separados. Vou dar um exemplo fácil de entender. A gente está na zona oeste do Rio. Se a gente, por exemplo, tem o metrô, foi até o Jardim Oceânico. Se o metrô quiser vir até a Alvorada, dentro de um bairro, eu estou falando dentro de uma cidade, eu estou falando dentro de um bairro, essa questão ela é estadual. Quer dizer, qual é a lógica de você ter o Estado decidindo o transporte de um bairro da cidade do Rio de Janeiro? Sabe? E é isso que acontece. Quer dizer, então se o sistema público está pensando em planejar uma solução para um passageiro, você tem o município pensando nele, se ele vai de ônibus, e você tem o Estado pensando se ele vai de trem, e não se falam. Então como é que pode acontecer planejamento urbano dessa forma? Esse é o Rio de Janeiro, a cidade em que existe uma competição entre os poderes públicos que não se falam, muita politicagem e pouca gestão. A gente precisa reverter isso. Jorge, mudando aqui a área de serviço público, falando sobre segurança. Perfeito. Que também é um âmbito também de serviço público municipal. Não deixa de ser. A maior parte, sim, é do Estado. Porém, também a Prefeitura tem espaço nesse segmento, nessa área de atuação. O que você levaria como proposta, projeto em relação a essa área? O que você tem a dizer sobre isso também de forma bem objetiva? Alexandre, eu acho que um ponto, porque segurança afeta demais a vida de todos nós. Junto com educação, junto com saúde, é uma coisa muito básica e que no Rio de Janeiro faz o cidadão carioca sofrer demais. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro tem 7.500 homens. Pela Lei 13.022, pela população que nós temos, ela poderia ter até 12 mil homens. Se nós fizermos convênios com outras cidades, formando a chamada Guarda Metropolitana, como é São Paulo, como é em diversas outras capitais, nós poderíamos ter um número ainda maior de agentes públicos. E nós precisamos ter esses agentes, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um déficit de 20 mil homens. E nós temos hoje 7.500 homens na Guarda Municipal, que tem muito pouca efetividade. Por quê? Porque eles não são treinados e não estão capacitados a agirem, a colaborarem com as forças de segurança. Diversas capitais do Brasil treinaram esses agentes, armaram esses agentes e os colocaram para atuarem em conjunto, em consórcio com as forças de segurança do Estado. O Rio de Janeiro também precisa fazer isso. A gente não pode negligenciar essa história de que o município de que segurança pública é questão do estadual, do federal. Isso é um engano, assim como na saúde, assim como na educação, esses convênios acontecem em todos os locais e o Rio de Janeiro também tem que fazer a sua parte. Jorge,
vamos falar agora sobre corrupção, que é algo que tem aparecido muito em mídia, né? Sobre muitos políticos promovendo, realizando corrupções à torta e à direito. Porém, uma vez, supomos, você eleito, fala para os eleitores o que você faria caso chegasse um requerimento, né, do povo, da sociedade civil, com relação a abrir uma CPI das OS de saúde, por exemplo. Olha, eu abriria com o maior prazer. Aliás, eu acho que eu tentaria ser o primeiro a propor essa CPI. Porque no Rio de Janeiro, vamos pegar o primeiro caso do município do Rio de Janeiro, comprou da Merreco, por exemplo, uma empresa chinesa, 54 milhões em EPIs que vieram e não são próprios. 54 milhões fora os 16 milhões que gastaram com frete. Está lá no site da Transparência para quem quiser ver a compra mal feita do município do Rio de Janeiro. A nível estadual, então, eu não vou nem falar, porque foram 830 milhões gastos, primeiramente, no contrato de sigilo com 9 hospitais de campanha, que depois a simples troca do hospital do Parque dos Atletas pelo Hospital de Friburgo, mantendo o mesmo número de leitos, o contrato caiu de 830 milhões para 440 milhões, uma redução de quase 400 milhões de reais apenas trocando um hospital. E contratando com o IABAS, que estava proibido de contratar com o município, a OS estava proibido de contratar com o município já há 2 anos. Fora os 1.000 respiradores a 170 mil reais, com um preço de um respirador de 15 a 100 mil reais. Eu conversei isso com o professor Jurandir Nadal da COP, e o Rio de Janeiro pagou 170 mil, comprou de 3 empresas, nenhuma delas era fornecedora de equipamentos hospitalares. É assim que o Rio de Janeiro, é assim que as compras são feitas no Rio de Janeiro. Esse é o nível de corrupção que acontece na nossa cidade. Então, o Rio de Janeiro não dá errado por falta de leis, não. O Rio de Janeiro dá errado por falta de fiscalização. E esse, portanto, é a maior missão de quem quer que seja vereador nessa cidade, deputado estadual no estado do Rio de Janeiro, tem que fiscalizar, entendeu? Não tem que fazer acordo com o prefeito, não tem que fazer troca de favores, clientelismo com o prefeito, não. Tem que fiscalizar. No dia que fiscalizar, o município do Rio de Janeiro passa a dar certo. Jorge, estamos chegando ao final da nossa entrevista e você vai ter um momento agora de levar suas considerações finais para os eleitores. Perfeito. Primeiro, Alexandre, eu quero agradecer muitíssimo a você pela oportunidade, a todo mundo da AIB e a todos os que estão aqui acompanhando, buscando informações para a gente fazer um processo de decisão do caminho do Rio de Janeiro mais acertado, mais feliz do que nos últimos 4 anos. Eu não sou político, nunca fui político, sou uma pessoa que é um apaixonado pelo Rio de Janeiro, que abriu a sua empresa de engenharia há 16 anos aqui, que teve formação, fiz engenharia civil, fiz direito, fiz um master de administração, tive condições e eu quero essas condições, eu quero oportunidades para todas as pessoas. Eu quero viver numa cidade que seja realmente maravilhosa, a cidade que a gente ama, onde estão todas as pessoas que importam para a gente, onde estão os nossos negócios, nosso trabalho. É essa cidade pela qual eu quero parar um tempo a minha vida para me dedicar. Não sou político, agora a gente está passando da indignação para a ação. Estou indo para a candidatura com o meu recurso próprio, não uso dinheiro público, o Partido Novo não usa dinheiro público, nós somos pessoas comuns, como todo mundo, como quem está nos ouvindo, que já está saturado com a política, já está absolutamente indignado ao ponto de parar as nossas vidas e irmos fazer onde a gente tem certeza de que a gente pode contribuir demais para a mudança do Rio de Janeiro. Então, o meu número é 30 mil e eu quero contar com o teu apoio. As minhas redes são George Neder, eu conto com o apoio de quem está nos assistindo para a gente poder chegar lá. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Jorge Neder, muito obrigado pela sua presença e também não só a sua presença, mas também dos nossos seguidores do portal AIB News. Sejam bem-vindos e não esqueça de compartilhar as entrevistas. E até a próxima!